A gente já está se encaminhando aqui, a gente já bateu 1 hora de live, 1 hora e 10, até para não perturbar mais muito tempo do Sérgio. Chegou aquele momento que o povo adora, que é a rodada de fogo, que é aquele ping-pong, né? Perguntas curtinhas, aí o Sérgio responde, claro que ele pode justificar. Só que agora, a rodada de fogo, né? Ela tem uma trilha, tem uma vinheta, uma trilha sonora. E eu vou colocar aqui, todo mundo vai sair da tela, vai entrar aqui a vinheta, mas não se preocupem que logo depois a gente já está aqui de volta. Who the fuck's Justin Bieber? Burn, there's a lesson you must learn. Something. Quem se lembra desse joguinho de Nintendo, Circus, do palhacinho? Eu tenho um Nintendinho, eu ainda jogo de vez em quando. Mas vamos lá, essa aqui é a rodada de fogo. Sérgio, eu vou começar aqui uma pergunta bem fácil para você. Pink Floyd ou Genesis? Pink Floyd. Depois que a Rita Lee saiu do Mutantes, você prefere o A e o Z ou Tudo Foi Feito pelo Sol? Tudo Foi Feito pelo Sol. Eu também, e eu tenho esse disco assinado pelo Sérgio Dias. Essa pergunta eu sempre faço aqui. Rock americano ou rock inglês? Rock inglês. Bia, manda as suas aí, por favor. Falando de Gênesis, né? Gênesis na época do Peter Gabriel ou pós-Peter Gabriel? Pós a saída dele? Com Peter Gabriel. Ainda mais coisa aí, Bia. Beleza. O Terço, para quem não conhece o Terço, qual álbum ouvir primeiro? 1900, Criaturas da Noite. Perfeito. E compor, se uma pessoa gostar da sua música, compor para você mesmo ou compor para os outros? Como é que é? É compor para você mesmo ou compor pensando nos outros, como músico? Compor para mim mesmo. Vai, Alva. Bom, eu vou com duas perguntas. Aliás, antes eu concordo plenamente também, né? Pink Floyd, o Gênesis. Deixa eu interromper um pouquinho, porque é o seguinte, né? Porque a pergunta da Bia. Então, eu componho para mim mesmo, mas assim, eu acho que o artista ele não pode esquecer que o trabalho dele é para o público, né? Então, veja bem, apesar de compor para mim mesmo, né? Lógico que eu estou procurando fazer um trabalho que seja bonito para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente pensa também um pouco no público, não dessa forma que eu estava falando que é negativa, né? Da forma comercial, de se preocupar que vai vender e tal, não sei o quê. Não, mas fazer um trabalho bonito que seja acessível, né? Para o grande público, porque eu acho importante você ter fãs, você ter pessoas que gostem do seu trabalho. Então, a gente faz música. Aliás, todo artista faz a arte para ser admirada, né? Então, a gente faz com o nosso... A gente imprime o nosso sentimento, mas a gente gosta que as pessoas admirem aquele trabalho que a gente faz, né? Só complementando. Vai lá, Alva. Sim. Então, eu já vi que você Pink Floyd primeiro, depois, antes do Gênesis. E o Peter Gabriel, ok. Mas se eu tivesse que te perguntar, qual a banda de rock preferida? Putz, não é nenhuma banda de rock, cara. É o Santana. Ah, ok. Essa aí eu nunca imaginaria, hein? É verdade. E Então, a última? eu vou falar porque Fala.
Você vê, né? Assim, todo mundo acha que a minha guitarra, meu modo de tocar e tal, lembra mais o David Gilmour, mais o Pink Floyd e tal. Tudo bem, eu também amo o David Gilmour, amo o Pink Floyd e tal. Mas, assim, eu admiro demais o Santana, porque, assim, ele é um cara que ele assim, atravessou diversos momentos, né, da música, diversas mudanças e tal. Ele conseguiu se atualizar, imprimir a personalidade dele durante os anos todos. Ele é um cara super atual, super respeitado pelos jovens, e jovens cantores, jovens artistas, jovens compositores. E ele colocou, né, nos discos deles esses artistas jovens. Então, assim, ele sempre inovou, né, mas mantendo uma personalidade que, hoje em dia, qualquer música que toca, que tem um toquinho do Santana lá, todo mundo fala, opa, olha o Santana aí, entendeu? Então, eu admiro demais isso aí, acho demais ele, cara. Eu acho fantástico ele ter conseguido isso, né? É verdade, é verdade. O Santana, ele começa a tocar, você sabe que é o Santana. Mas o Gilmour também. Ele começa a solar, você sabe que é o Gilmour, né? Sim, mas eu estou falando o seguinte, é que o Santana atravessou os tempos e ele é um cara que toca na rádio hoje, cara, não música da época do sucesso dele, do começo de carreira e tal, como é o caso do David Gilmour, do Pink Floyd, não, parou a banda e tal. Não, o Santana continua na ativa, cara, e gravando, e aparece música nova, e é super atual, e a garotada gosta, entendeu? Ou seja, ele está na estrada agora, não pelo trabalho do passado, pelo trabalho de hoje, entendeu? Né? Então, a segunda pergunta que eu ia te fazer... mas só de curiosidade, o Gilmour acabou de lançar um álbum novo, né? No final do ano passado, e que ele coloca uma das faixas, o vocal principal é a filha dele, a filha mais nova, né, que tem 23 anos agora. Um álbum fantástico, muito interessante. Não apenas fantástico, mas o velhinho conseguiu fazer o melhor disco da carreira dele ao final. Sensacional. Eu concordo contigo, Hugo. É brilhante o disco, eu adorei também. Brilhante. Mas Brilhante. Ele é brilhante, cara. Ó, eu fui com o Carlini e assisti ele lá no Allianz Parque, né? Eu também. Então, aí fiquei eu e o Carlini assim, eu e o Carlini, a gente brincando, né? Lógico, né? Pô, não, vamos ver, hein? Vamos ver aonde que ele vai errar, hein? Cara, o show inteiro, o cara não erra, bicho, é um negócio assustador, ele não erra. Impressionante. Querendo sacanear, não, agora ele vai errar, pô, não, agora não erra, cara, o velhinho não erra, pô, é foda. Verdade. A última pergunta, vale a pena dedicar uma vida inteira à música? Pô, lógico que vale, né? Por isso que eu falei aquela coisa toda e falei para a Bia e tal. Vale a pena, cara. Então não importa se a pessoa, se o rock progressivo não tá difícil, não tem muito mercado, não importa. Faz o que ama, o que gosta. Se não dá para viver de música, vive de outra coisa e continua na música, entendeu? Né? Faz alguma coisa paralela, mas vale a pena sempre. A música sempre vale a pena, é uma das coisas mais importantes na nossa vida, né? A música eleva o pensamento, eleva a alma, né? Excelente. Só para fazer 2 parênteses aqui, já que você falou do Santana, né? Quando eu já entrevistei acho que umas 3 vezes o André Cristóvão, e eu perguntei para ele como é que foi tocar num show do Santana com ele. Ele falou, não me lembro de nada. Assim que eu peguei a guitarra e o Chester Thompson começou a tocar aqueles teclados, os céus se abriram e eu não me lembro de mais nada, pois foi uma catarse, né? E você falou aqui a gente estava falando aqui do Pink Floyd, do David Gilmour. Eu não pude ir nesse show do Allianz Parque, minha filha tinha acabado de nascer, teve um bom motivo, mas pelo menos eu vi ele em 2002 no David Gilmour em Concert em Londres. Então, isso aí já vi o velhinho, pelo menos, né?
Gente, a gente está chegando aqui no final. Deixa eu voltar aqui, a outra tela. A gente já está. Deixa eu comentar, então, uma coisa que está até no livro, tá? Conta no livro essa história e tal. Então, eu assisti Pink Floyd, cara, em 1973, no Palácio de Esportes de Paris. O texto estava lá, a gente foi participar do Midem, depois a gente foi em Cannes, e depois a gente foi para Paris e tal. E a gente, no ônibus do aeroporto para o hotel, aí olhamos assim, um cartaz na rua, lambe-lambe, né? Pink Floyd e tal. Aí falamos, putz, tal. Aí passou rapidinho, outro cartaz. Pô, quando que é isso, Pink Floyd? É hoje. É hoje. Caramba, que horas? Tal hora. Putz, ferrou, né? Cara, nós chegamos no hotel, só largamos as malas, pegamos um táxi e fomos assistir o Pink Floyd, o Balé de Marseille, com um balé fantástico que saía debaixo do palco. Pô. Então, assim, assistir Pink Floyd... som quadrofônico, cara. Som quadrofônico. A guitarra do David Gilmour girava no ginásio. Então, assim, eu amo o Santana, mas eu amo muito também o David Gilmour. Sérgio, olha que interessante. Eu tenho um vinil do Dark Side of the Moon que foi gravado em sistema quadrifônico. Então, assim, é uma raridade, né? Foram poucos, mas é incrível, é incrível. O repertório era baseado nesse disco, desse show que eu assisti, né?